Olá, pessoal. Eu sou Maranilson Batista, pesquisador da Embrapa, e para mim é uma satisfação poder falar sobre uma cultura tão nobre, que é o nosso algodão colorido da Paraíba. Desde já, em nome da Embrapa Algodão, fica localizada, tem sede em Campina Grande, na Paraíba, e que tem atuação no Brasil todo com as culturas do amendoim, do gergelim, da mamona e do sisal, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Agradecer o convite para participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, pela ação desenvolvida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia. É sempre bom falar de ciência, tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento, mas é melhor ainda quando a gente fala de uma coisa tão boa, tão relevante, tão importante para o estado da Paraíba, que é a questão do algodão colorido. E hoje nós iremos falar sobre a sua importância que tem para a Paraíba no que se refere à produção e no que se refere à moda sustentável. Ou seja, o seu arranjo produtivo, a sua cadeia produtiva, ela tem sido super importante e dá visibilidade à Paraíba. E nós iremos contar um pouco dessa história que começou lá atrás. Começou lá nos final dos anos 90, começo dos anos 2000, e aí se começou a trabalhar a questão do algodão colorido. Porque até antes, praticamente ninguém queria saber daquele algodão marrom, aquele algodão ganga, alguém chamava de macaco, que sujava o algodão branco. Mas como o mundo dá muitas voltas, né? E começou a se discutir a pegada ecológica, começou a discutir a questão do uso da água para a malharia, e foi nesse contexto que apareceu o algodão colorido para a moda sustentável, mas também como opção de renda para o semiárido e especialmente para a Paraíba. E aí eu vou contar um pouco dessa história que começa lá atrás, é uma história bonita, né? Muito bonita. Essa história, ela dessa da importância do algodão colorido para o estado da Paraíba, ela começa lá com quais são as cores que existem, né? Quais são as cores que realmente nós temos, né? Isso tem sido um diferencial muito grande, identificar que cores nós temos. E dizer, essas cores são naturalmente coloridas, né? A própria natureza dotou o algodão de diferentes cores. E essas cores que têm o marrom, até uma cor mais escura aqui, um pouco avermelhada, o verde e o branco, são cores que a própria natureza tem. O que é que a Embrapa faz? A Embrapa faz todo o trabalho de melhoramento para que esse algodão, que está naturalmente colorido, seja tenha capacidade de fiabilidade, ou seja, possa virar fio, possa virar malha. E esse é um trabalho muito forte da Embrapa, no aspecto de ter cultivares que possa ser apresentado no mercado e que tem esse aceite da indústria têxtil. Por isso que tem esse diálogo permanente entre pesquisa e a indústria têxtil. E nós já temos 6 cultivares de algodão colorido já lançados no mercado. O marrom, o verde, o BRS Rubi, o BRS Safira, o BRS Jade e o BRS Topázio, né? Todo esse que foram cultivares já desenvolvidas e já estão prontos para uso dos agricultores. Mas tudo aqui, essas cores, ela passa pela pesquisa, né? A pesquisa é que vai dar esse colorido especial, né? E um colorido que ficou tão famoso que virou música, né? No, na música Paraíba Joia Rara, o Tom Oliveira fala: aqui o algodão já nasce colorido.
é exatamente isso, né? Ou seja, a natureza dotou essas cores e os homens, as mulheres, através da pesquisa, criaram essa condição de fazer com que esse algodão possa ter acesso à indústria têxtil. Ou seja, foi lá em Campina Grande que começou toda essa historinha do algodão colorido, né? Só que isso é uma parte da história. Para que isso se torne realidade, entra a parte de produção. Só que produzir só não basta. Além da produção, você tem que produzir, mas tem que saber a quem vai vender. E são duas perguntas bem básicas quando se fala de algodão. Primeiramente, a quem vou vender? E segundo, e o bicudo, tem jeito? São perguntas que, durante a nossa conversa, a gente vai poder responder. Mas, para o início de história, é quem vai comprar. Quem vai comprar tem que dialogar com quem vai produzir. Ou seja, não dá para ficar esperando. Eu produzo e espero. Ou eu quero comprar e não tem. Por isso que as parcerias que nós temos na Paraíba com algodão colorido, ela tem essa característica de quem vai produzir, dialogar com quem vai comprar. Isso tem sido fundamental, isso tem sido uma tônica muito forte. E aí eu vou dar alguns exemplos que faz que a Paraíba se torne essa referência, né? Uma referência que tem um APL de algodão colorido, com todos os atores da cadeia produtiva, desde produtores, assessoria técnica, pesquisa, quem vai comprar, da moda, né? Por isso que essa conversa com quem produz, com quem vai comprar, é fundamental. Aqui eu trago o exemplo do assentamento Margarida Maria Alves, que no início nós começamos a plantar, a orientação era o algodão branco, depois passou a ser o colorido, e o colorido se adaptou muito bem àquelas condições, e lá já tem um arranjo com quem produz, dialogando com quem compra lá é a Natural Cotton Color, a Unitexto já comprou, aí nós temos a questão da Rede Santa Luzia, e lá, além desse diálogo, tem um mini descaraçador de algodão, que é uma tecnologia que a gente vai mostrar, que faz com que o agricultor, em vez de vender o algodão em rama, como acontece em alguns casos, vende a pluma. Ele vendendo a pluma tem agregação de valor. Nós temos outro exemplo de arranjos que estão dando certo, a exemplo da região de Catolé do Rocha, Rede Santa Luzia, produzindo e gente comprando, Cariri Paraibano, o Vale do Paraíba. Ou seja, são várias experiências que têm mostrado que é possível, tem aquela parceria do ganha-ganha. Parceria do ganha-ganha. Ganha quem produz, ganha quem compra. Por isso que esse é um passo fundamental. Na nossa conversa, nós iremos trabalhar a questão da produção até a colheita. E, em seguida, a gente entra na moda sustentável. Mas, antes de plantar, tem alguns aspectos que nós entendemos que é super importante. Quais os aspectos nós achamos super importantes? É o planejamento. Tudo que você vai fazer na vida, se você não tem planejamento, as coisas não andam bem. Por isso que antes de plantar é melhor planejar. E tem algumas perguntas que são básicas na produção que precisam ser respondidas. Qual área vai ser cultivada? Por que a área vai ser cultivada? Porque se eu plantar muito e não tiver mão de obra, eu não vou ter condição de tocar minha lavoura. Se a área está degradada, eu não vou ter condição de tocar minha lavoura. Por isso, a área é fundamental, principalmente quando fala no aspecto da mão de obra. Outro ponto importante é como é que está o solo. E esse solo que eu vou plantar? Quais as práticas de conservação do solo a serem usadas? Como eu vou preparar o solo? Vai ser animal ou trator? São perguntas básicas que precisam ser respondidas para que eu tenha sucesso na minha produção. Isso é fundamental. Outras perguntas que são básicas também, que precisam ser respondidas, quais as culturas para o consórcio? Por que isso é importante, discutir consórcio? Por quê? Porque os consórcios dão a condição de você ter cultura de alimento, segurança alimentar da família, cultura de alimentos dos animais
e uma cultura de renda, que é o caso do algodão. Só que quando eu vou planejar isso, eu preciso saber, e a minha semente? Eu já tenho a semente? Que tipo de semente é? É uma semente que tem um ciclo curto? É uma semente que tem ciclo longo? São perguntas básicas na hora de fazer qualquer planejamento. Também outras perguntas são básicas na hora de fazer o planejamento, de antes de plantar, é: que fertilizantes eu vou utilizar? Que defensivos eu vou utilizar? Eu vou ter fertilizantes na propriedade? Eu tenho esterco de curral? Eu tenho um biofertilizante? Vou utilizar defensivo natural? Eu vou seguir o biofertilizante de acordo com a norma do Ministério da Agricultura? Eu vou comprar ele pronto? Eu vou usar um defensivo natural? Tudo isso são perguntas básicas que precisam ser respondidas antes de plantar. Isso é fundamental. Vejam que para chegar na moda você tem todo um anterior antes da passarela. E esse anterior é preciso que as pessoas entendam, porque quando as pessoas da moda entendem todo esse processo de produção, fica muito mais fácil para se negociar preço, para se negociar qualidade. Outro aspecto é a questão do bicudo, né? Como eu falei no início, antes de plantar é melhor planejar, é pensar no bicudo, né? O bicudo é esse ser que tem preocupado muito os plantadores de algodão, porque ele é extremamente violento e destrói a lavoura como um todo, né? Mas vamos falar mais à frente um pouco do bicudo e em seguida nós temos que ver como é que está o solo, né? O nosso solo, como é que ele está? Eu fiz uma análise de solo e ele está com uma boa fertilidade, ele tem declividade. Esse solo ele é a base porque diz a mãe terra, é a base de todo o processo produtivo. Tem sido fundamental escolher um solo de qualidade. Depois de escolhido o solo, esse solo ele tem que ter todo um processo de conservação do solo, né? Por quê? Porque é na conservação do solo que eu garanto que meus nutrientes fiquem, que a estrutura do solo não seja degradada. Com isso, o quê? Com isso, eu vou ter, com certeza, uma boa produtividade. Aqui tem dois instrumentos nas fotos, né? O nível de pedreiro, que pode ser utilizado para fazer a curva de nível, ou também o pé de galinha. E também, se você tiver o nível óptico, também pode ser utilizado tranquilamente. Quando eu for preparar meu solo, sempre fiz a curva de nível, vou preparar esse solo em nível, eu posso usar o preparo de solo a tração animal, eu posso usar tratorizado, mas sempre em curva de nível. Isso é fundamental, sempre em curva de nível. O preparo do solo é importante pensar na diversidade que esse solo tem, pensar um preparo que não degrada o solo, mas sim que conserve o solo, não queimar por hipótese nenhuma, porque as queimadas dificultam muito e queima também não só o solo, mas queima seus componentes vivos, a matéria orgânica, queima os animais, ou seja, é fundamental esse preparo de solo. E botar uma adubação orgânica, né? Em seguida, o solo preparado, nós falamos dos consórcios, né? Mas por que consórcio é tão importante? É porque os consórcios dão o melhor aproveitamento da área, diversificação de culturas, diminui o desmatamento, melhoria do solo, reduz a perda total da safra e diminui o ataque de inseto-praga. Esse seja a importância que tem os consórcios dentro da cultura do algodão. Mas essa é a importância. Mas para eu fazer o consórcio, eu preciso seguir algumas recomendações. Primeiro, arranjo das culturas. Por que é importante o arranjo das culturas? Porque nem toda cultura se dá bem com outra cultura. Existem culturas que sombreia, existem culturas que têm uma raiz pivotante e outras têm uma raiz fasciculada que não se cruzam bem. Por isso que na hora de distribuir o consórcio é importante entender o arranjo dessas culturas, determinar o percentual de cada cultura, principalmente a cultura principal.
a distribuição dos consórcios vai ser nas linhas ou vai ser em faixa. E aí, em seguida, a gente vai mostrar algum exemplo de consórcio, consórcio na linha de plantio e consórcio em faixa. E sempre usar a questão de culturas que sejam alimentares, que seja forrageira, para atender aquela necessidade básica da propriedade, que é a segurança alimentar das pessoas, segurança alimentar do rebanho, ração para os animais e ter uma cultura de renda. Agora eu trago alguns exemplos de consórcio. Esse é um consórcio muito utilizado no agreste da Borborema. Ele é um consórcio com algodão ou feijão. Em alguns locais ele faz algodão e coentro. Mas qual é a vantagem desse consórcio nas linhas de plantio? É que eu faço um consórcio com um algodão, que é uma cultura do ciclo em torno de 120, 140 dias, com feijão, uma cultura de 70 dias. O algodão, o feijão chega primeiro, veja nessa foto, ele já está na fase de maturação. Depois que esse feijão é arrancado, o algodão tem maior capacidade de crescer. Você já garantiu uma cultura de alimentar e fica o algodão com cultura de renda. Sem contar, pelo fato do feijão ser uma leguminosa, você termina deixando nitrogênio, porque as leguminosas têm capacidade de retirar nitrogênio do ar. Esse é um consórcio muito utilizado. Aqui, outro tipo de consórcio, que agora é um consórcio em faixa. Esse consórcio foi pensado uma faixa de milho, outra de algodão, outra de gergelim. Ele tem o consórcio com a diversificação de cultura. É importante entender que quando você vai botar uma faixa de milho, uma faixa de algodão, tem que ter um certo distanciamento para que não haja competição. E o gergelim tem sido muito utilizado nos consórcios como uma cultura de renda, como uma cultura alimentar, mas também como uma cultura capaz de brecar, de diminuir o ataque de algumas pragas, exemplo de formiga, que em vez de ir para as outras culturas, termina indo para o gergelim. Feito como é que faz esse consórcio, vejam quanto nós precisamos ter conhecimento para chegar até naquele algodão em rama, naquele algodão que vai virar roupa. Também vamos falar um pouco sobre os biofertilizantes, né? Os biofertilizantes é uma prática recomendada nas fichas agroecológicas do Ministério da Agricultura. Lá você tem vários tipos de biofertilizante. Os biofertilizantes mais simples, ele dura em torno de 30 dias para ficar no ponto de ser aplicado. Ele pode ser aplicado de forma foliar ou nas plantas diretamente, ou pode ser aplicado no solo. É uma prática muito utilizada pelos agricultores como uma forma de garantir a fertilidade, a melhora da fertilidade e levar o alimento para as plantas. Esse biofertilizante também pode ser utilizado para embeber as sementes antes do plantio, que tem a vantagem de poder já a semente já ir fertilizada e levar com umidade. Isso é uma prática muito importante na produção de algodão. Mas antes do plantio propriamente dito, nós temos que entender a cultura que eu vou plantar. Por quê? Porque o algodão é diferente do milho, é diferente do feijão. Ele tem suas características. É uma planta dicotiledônea. O carocinho tem duas bandinhas, por isso que é dicotiledônea. Por exemplo, o milho só tem uma banda, mas o algodão tem duas bandinhas. E essa planta, ela tem um crescimento inicial lento, né? Até os 30 dias ela cresce de maneira muito lenta, por isso que todo cuidado nas limpas, nas capinas. Em seguida, ela começa a botar os botões florais, que é a estrutura reprodutiva. Cada botão floral ele vai gerar uma flor. Essa flor, depois de fecundada, gera a maçã, e depois vem o capulho e mais capulho. Ou seja, esse ciclo, entender esse período do ciclo é importante, porque existe cultivar de algodão que tem ciclos diferentes. Tem a cultivar de algodão de 120 dias, de 140 dias, de 160 dias. Por isso que entender
qual cultivar você vai plantar, qual o comportamento dela, é fundamental para que eu possa organizar o meu plantio. E agora a gente entra na fase do plantio, né? A fase do plantio, depois que a gente teve todo aquele planejamento, a gente vai plantar. Geralmente, no semiárido, após as primeiras chuvas, né? Porque o semiárido nós temos que aproveitar sempre as chuvas, porque é fundamental, o período de chuva é muito curto e nós temos que ficar muito atento a esse período de chuva. Ele deve ser plantado sempre em nível, né? Nós falamos das curvas de nível, que é fundamental. A uniformidade do plantio é outra característica fundamental que nós temos, que é exatamente evitar que um plantio hoje, depois de 60 dias outra pessoa planta, se tiver bicudo, o que vai plantar depois, ele fica muito prejudicado. Por isso que a orientação é o plantio uniforme. Outro ponto importante é a questão da qualidade das sementes. As sementes são fundamentais para ter uma planta vigorosa, para ter uma planta sadia e, no futuro, ter uma produção de qualidade. Isso é super importante. O espaçamento recomendado para a maioria das cultivares de algodão plantada do colorido é 80 centímetros a 1 metro entre fileiras. As fileiras devem ser espaçadas de 80 a 1 metro. E dentro da fileira deve ter de 8 a 10 plantas por metro. Você pode plantar na linha do plantio, ou o plantio pode ser também na cova, né? Quando planta na cova, deixar no máximo 2 plantas após o desbaste. Quando fala de plantio, também tem uma prática que é muito utilizada no semiárido, é a questão da formação das barreiras, barreira de proteção, principalmente quando se trabalha com orgânico. É o quê? É o isolamento da área para evitar que produtos possam contaminar seu roçado. Essas barreiras diminuem o ataque de algumas pragas, faz o papel de quebra-vento, e o quebra-vento no semiárido é fundamental porque segura a água no solo e atrai inimigos naturais. E aí nós temos aqui algumas sugestões de barreira. A gliricídia, que é uma leguminosa, que ela tem muito adaptada à região do semiárido e que é utilizado para a alimentação dos animais. Aí tem o sorgo, tem o gergelim, e você também pode plantar várias faixas de várias culturas, né? E aí depende das sementes que você tiver e da condição do seu solo, né? E o ideal é que essas faixas sejam plantadas antes do plantio para garantir uma proteção. No caso do gergelim, você pode plantar o gergelim de várias vezes, porque ele vai recompondo essas faixas. Outro ponto que nós podemos destacar é a questão do desbaste ou raleamento. É quando você planta, semeia e tem excesso de planta, e se eu deixar aquelas plantas todas, eu corro o risco de as plantas não produzirem, porque as plantas vão crescer muito e terminam não produzindo. Por isso que fazer o desbaste ou raleamento é uma prática que ainda é muito utilizada hoje no algodão colorido, né? A época é de 20 a 30 dias depois da germinação, a altura da planta em torno de 15 a 20 centímetros de altura, e deixar de 1 a 2 plantas por cova, e realizar sempre quando o solo estiver úmido. Outra prática super importante, necessária para o algodão, é a questão das limpas, né? Como eu falei, o algodão tem um crescimento lento, e ele precisa todo o cuidado do primeiro dia até os 60 dias, pensando no aspecto do crescimento, da competição com o mato e com as plantas daninhas, né? Ou seja, com as ervas espontâneas. Por que é super importante? Porque se eu deixar a competição, o algodão não vai desgalhar, o algodão não vai criar estrutura reprodutiva para dar uma boa produção. A limpocapina pode ser tração animal. Geralmente é feita uma passagem do boi ou do animal entre as linhas de plantio, e depois é feito o retoque à enxada. Esse retoque à enxada é feito de maneira manual.
E também é muito atento, esse período é o período mais crítico de competição, mas também temos que deixar o campo limpo, porque no final da lavoura, quando tiver a época de colheita, você não pode ter mato ou carrapicho que possa danificar os capuz. Outro aspecto é depois da capina, vem o manejo das pragas. E quando fala de manejo de praga, existe um período de vazio sanitário, é uma palavra que é utilizada muito para o algodão, é um período de, no mínimo, 60 dias que o roçado não pode ter planta de algodão, não pode ter lavoura de algodão, porque se assim tiver, vai permitir a proliferação do bicudo. E isso é na Paraíba, existe uma portaria de 2019, essa portaria disciplina esse vazio sanitário que é super importante para uma boa produção. E aí, em seguida, a gente mostra a questão do ataque do bicudo do algodão. Essa é uma praga, a praga mais importante. A gente veio falar muito do bicudo, aí quando o bicudo chegou, acabou o algodão. Mas com muito conhecimento, com muita tecnologia, com muita técnica, exemplo do vazio sanitário, exemplo da catação do botão, nós temos feito com que produzido algodão, mesmo algumas vezes com a presença do bicudo. Agora a gente não quer bicudo na lavoura, porque se tiver bicudo diminui a produção. Aqui tem um ataque do bicudo, é onde ele põe o ovo, chamado ovoposição. Ele coloca o ovo lá e esse ovo ele vai gerar uma nova larva. Aí, como mostra essa figura aqui, o adulto coloca o ovo dentro da casula do algodão. Essa casula vai gerar a lava vai comer toda essa estrutura reprodutiva, não vai ter mais maçã, não vai ter mais flor, ou seja, o bicudo já estragou essa estrutura. Vira pupa e vira adulto. Com 21 dias, nós temos nova safra de bicudo. Por isso que catar os botões, por isso que fazer o vazio sanitário são práticas fundamentais para o controle do bicudo. Mas não só existe bicudo dentro da lavoura, né? Existem outras pragas, né? E aqui eu trago algumas pragas, vou só nomear. No caso, eu falei do bicudo, existe a lagarta das maçãs, existe o ácaro rajado, existe o pulgão, existe o ácaro branco, curuquerê, espodoptera, lagarta rosada, que ataca fortemente também, broca da raiz, percevejo da raiz, trips e percevejo do modo geral. São pragas, são insetos que atacam o algodão, por isso que esse cuidado. Vejam quanto nós temos que fazer até chegar na nossa roupa. Isso é fundamental. E depois de tudo feito isso, chega a nossa época da colheita, né? Eita, essa época que os agricultores, sua família, eles gostam mais. Por quê? Porque está colhendo fruto do seu trabalho. Só que nessa época nós temos que ter muito cuidado também, porque não adianta fazer todas aquelas práticas anteriores, desde conservação do solo, desde as sementes, desde as limpas, desde o manejo do bicudo, e se fizer uma colheita mal feita. Por isso existem orientações básicas de colheita. Existem orientações só colher com saco de algodão, isso é uma regra. Colher nos dias que tem sol, porque se o algodão molhado pode estragar a fibra, não colocar restos de cultura dentro do algodão, não colocar terra, não colocar pedra, isso é fundamental. Por quê? Porque naquele encontro em quem produz com quem vai comprar, o produto final é esse aí. Ele se preocupa com todas aquelas fases, mas o que ele quer é esse produto. E esse produto final, ele tem uma característica aqui na Paraíba de produtos de alta qualidade, altas qualidades. Mas, no entanto, é bom salientar que o algodão, dependendo do comprador, ele pode ter suas certificações. Esse é um algodão, essa foto aí, mostra um algodão no município de Remígio. Ele é um algodão
está sendo colhido de forma manual, porque também pode ter a colheita mecânica. A Embrapa tem desenvolvido pequena máquina de uma linha para colher de forma mecânica. Ele tem uma certificação participativa pela Rede Borborema de Agroecologia, porque a certificação pode ser participativa, pode ser por auditoria, o algodão pode ser agroecológico e também ele pode ser um algodão convencional. Isso depende muito do comprador e do entendimento de quem vai produzir e para ter esse acerto, né? A Paraíba tem 2 instituições de certificação participativa, uma é a Rede Borborema de Agroecologia e a outra é a CEPAC, que fica no Cariri paraibano. Por isso que o cuidado com a colheita é fundamental. Por quê? Porque depois da colheita, o agricultor pode vender o algodão em rama, mas ele pode vender também o algodão em pluma, que é esse um trabalho que a Embrapa vem fazendo desde o começo dos anos 90, que é com o mini descaraçador de algodão, que faz com que o agricultor agregue valor ao produto, venda a pluma e fique com o caroço. E aí eu vou mostrar para vocês como se dá todo o processo de beneficiamento nessas pequenas máquinas. Aqui nós temos o algodão em rama. Esse algodão em rama é um algodão assim, do jeito que sai do campo. Em seguida, a gente vai ter um algodão, esse algodão vai passar por essa máquina aqui, que nós chamamos o descaroçador. Do descaroçador separa a semente, da semente é usada para o plantio do ano que vem ou utilizada para os animais, para alimentação animal, aí sobra a pluma. Essa pluma, aqui na foto, aqui é um algodão verde, ela é enfardada e vendida, os agricultores já vendem na forma do fardo. Ou seja, as experiências na Paraíba têm experiência que os agricultores vendem algodão em rama e tem experiências que os produtores vendem em algodão em pluma. São experiências importantes, mas a decisão se dá entre produtor e quem vai comprar. Mas a gente tem visto que os agricultores que têm vendido algodão em pluma têm agregado mais valor ao seu produto. E tudo isso, essa cadeia produtiva da Paraíba, tão bela, tão bonita, né? Ela mostra a sua importância. Por isso que agora eu vou falar sobre como é que é essa cadeia produtiva, quais são os elos, até onde vai o produtor, até onde vai a indústria têxtil, a indústria da moda, os estilistas, o mercado, a distribuição. Tudo começa, recapitulando, tudo começa no campo. Aqui nós temos um campo de BRS Jade, lá em Alagoinha, Paraíba. Em seguida, esse algodão é colhido. Aí nós vamos ter o algodão em rama. Alguns agricultores vendem esse algodão em rama diretamente para compradores. Outros agricultores avançam outra etapa, que é o descaroçamento. Com isso, ele fica com caroço para os animais e para o plantio do ano que vem e vende em forma de fardo. Quando é produzido de forma orgânica, ele é obrigatório ter a rastreabilidade, que é os fardos estarem escrito como é que, qual é a origem, onde foi plantado, qual a cultivar. Por quê? Porque essa rastreabilidade vai agregar o valor lá no final da cadeia produtiva. Vai agregar valor lá no arranjo produtivo, porque ele vai determinar a origem e a qualidade, bem como determina a qualidade, mas também, se tiver algum problema de colheita ou coisa parecida, vai ser detectado e vai saber a origem que foi tido isso. Isso a gente chama de rastreabilidade. Depois que passa esse período, entra a parte da fiação. Por isso que a pesquisa inicial que a Embrapa fez é para que esse algodão produzido ele tenha condição de fiabilidade. Cada algodão tem um tipo de pode produzir um tipo de fio. E esse fio vai dar a essas belezuras que são já na parte de tecelagem, é os tecidos planos, é as malharias, é o piquê,
os tipos de tecidos que são produzidos. Em seguida, entra a parte da confecção, aqui entra a questão da moda, entra a questão dos estilistas, entra os estilistas que vão utilizar, além do algodão colorido, renda renascença, bordado, macramê, ou seja, vão agregar ainda mais valor a esse produto. E no final é mercado, distribuição e venda, ou seja, é a parte final dessa cadeia produtiva tão importante para a Paraíba. E vejam que nós temos várias etapas até chegar essa sandália que você está usando, essa camiseta aqui que eu estou utilizando, ou seja, é um percurso longo e que cada elo dessa cadeia é super importante. Importante para que nós tenhamos uma moda sustentável, essa moda que é linda, que é maravilhosa, que o algodão colorido, no processo de malharia, ele produz com qualidade e economiza mais de 80% no uso da água. Imagine essa crise hídrica que vive o mundo, a crise hídrica que vive a nossa querida Paraíba, se a gente puder ter produtos que economizam água. Isso é muito bom. Bom para o consumidor, para quem vai investir, e bom para a natureza. Aqui nós temos mais outro exemplo, né, de materiais, de roupas feitas com algodão colorida, com produtos agregando valor do artesanato na Paraíba. Aqui mais um exemplo de acessório, de bolsa, de chapéu, sempre com aquele toque especial do artesanato, dos artistas paraibanos, para agregar cada vez mais valor e esses produtos irem lá para a moda sustentável, né? Irem lá para a passarela, lá em Milão, lá em Paris, lá em São Paulo, no mundo todo, né? E vejam, gente, que é um produto que começou lá embaixo, com a sementinha, com a pesquisa lá na Embrapa, com a assessoria das empresas. Tudo isso vai desenvolvendo até chegar nessa parte final, né? Que é esse encontro, né? Eu vou dizer o encontro, né? Só tem um elo da cadeia, que é a produção sustentável, e só vai gerar uma moda sustentável se tiver esse encontro, né? E a Paraíba tem essa característica, né, de poder produzir sua matéria-prima, de passar por todos os elos da cadeia produtiva, até chegar na passarela da moda, né? Até chegar na passarela dos grandes eventos internacionais, ou também nos festivais locais, a exemplo do Festival da Cultura Agroecológica, que acontece no município de Remígio a cada 2 anos. Tudo isso faz com que a gente sinta orgulho da Paraíba, sinta aquela satisfação de falar de um produto que é super importante, falar de um produto que é genuinamente paraibano, falar de um produto que, no seu dia a dia, tem pessoas, tem paraibano, tem paraibanas, tem pessoas que estão lá na pesquisa, que muitas vezes as pessoas que estão usando a camisa não têm ideia do que foi feito. Pessoas que estão no sol, pessoas que estão limpando, pessoas que estão plantando, pessoas que estão colhendo. Ou seja, essa cadeia é tão importante. Essa cadeia do algodão colorido é tão empolgante. E nada mais justo do que, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, esse tema ter sido escolhido para um diálogo com as pessoas que possam ter acesso a essa ciência. Por isso eu fico muito satisfeito, muito feliz de poder ter compartilhado com vocês desse momento, ter participado da Semana Ciência e Tecnologia e em nome da Embrapa, agradecer à Prefeitura de João Pessoa, agradecer pelo empenho de poder mostrar para a população esse conjunto de informações dessa cadeia produtiva tão importante. A importância que tem o algodão da Paraíba, da produção à moda sustentável. E dizer que eu continuo à disposição. A palestra acaba aqui, mas eu continuo à disposição. Meu e-mail é marenilson.silva@embrapa.br. marenilson.silva@embrapa.br.
E meu zap, ninguém mais fala nem telefone, né? De logo o zap. É o 839 9664 3222. 99664 3222. Agradecer e esperamos que a gente se encontre aí nas caminhadas da vida, né? Hoje está muito mais fácil a gente se encontrar nas mídias sociais, no dia a dia. Esperar que essa pandemia parte de vez para que a gente possa compartilhar com cada um dessas tecnologias, dessas informações que a nossa querida Embrapa, orgulho do Brasil, vem produzindo e produzindo aqui na Paraíba, a exemplo do nosso querido algodão colorido. Abraço e fiquem com Deus.